Eu sou a professora Érica, professora da Rede Municipal de Ensino de Palmas. Hoje nós já estamos na nossa quinta aula do componente curricular de Geografia. Na aula passada, nós falamos sobre a utilização da tecnologia na agricultura, nós conhecemos diferentes fontes de energia e nós destacamos algumas que são utilizadas na indústria. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre inovações tecnológicas nos meios de transporte e eu já vou começando a aula aqui fazendo uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual foi o primeiro meio de transporte inventado pelos homens? Alguém aí se arrisca? Então, meninos, segundo os estudiosos, o primeiro meio de transporte inventado foi o transporte aquático, isso mesmo, lá na pré-história. Lembra que os homens eram nômades e eles andavam de um lado para o outro ali à procura de alimento, de abrigo, e aí eles faziam todo esse percurso a pé, porque não tinha veículo nenhum, nem os animais eles ainda não utilizavam nas suas viagens. E aí, meninos, quando eles se deparavam no meio do caminho deles com um rio, com um lago, eles ficavam ali meio que impedidos, até que eles tiveram a ideia, não é, de construir jangadas para fazer essa travessia. E aí essas jangadas foram evoluindo e até se tornarem ali as canoas, né, que eles usavam nesse período. Também ainda na pré-história, os homens descobriram a roda, isso mesmo, eles inventaram. Isso foi aproximadamente, 3.500 anos antes de Cristo. Foi lá entre os povos da Suméria, na Mesopotâmia antiga. E esse invento, gente, ele proporcionou ao ser humano maior mobilidade, já que anteriormente, o transporte era muito limitado em técnicas de troncos e madeiras. Antes do invento da roda propriamente dito, eles utilizavam pedaços de troncos que iam rolando e transportando aquilo que eles precisavam. Eles tiveram a ideia, então, de cortar esse tronco, fazer discos de madeira ali, e já era ali uma simulação de uma roda, mas era muito pesado, difícil para manejar, para andar com ele para lá e para cá. Aí eles tiveram ali ideias de ir aprimorando essa roda. Eles começaram a fazer furos nela, e ela foi ficando mais leve. Depois eles fizeram discos ainda mais estreitos, aumentaram os furos e chegamos hoje à roda que nós temos, que com esses raios ali que sustenta a estrutura e ela é bem mais leve. A roda, como eu falei, ela foi um marco aí para a invenção dos transportes terrestres, lembrando que nesse período da história que nós estamos, não tinha motor. Então, como que esses veículos, digamos assim, terrestres, eles se moviam? Era na força do braço humano ou então tração animal, porque agora a gente já está no período que o homem deixou de ser nômade, ele é sedentário, ele pratica agricultura, ele tem animais domésticos e a história conta que provavelmente o primeiro meio de transporte terrestre tenha sido uma prancha de madeira ali colocada sobre rodas e puxadas pelos lobos, que foram os animais aí os primeiros a serem domesticados pelo homem. Menino, e os meios de transporte ao longo do tempo, eles foram evoluindo na medida que o ser humano foi adquirindo mais conhecimento e precisando aí de mais conforto, de mais condições aí de mobilidade. Esses meios de transporte, eles foram evoluindo e a gente agora pode falar no século XV, do período da expansão marítima, quando os barcos, eles foram ali evoluindo e eles se tornaram ali o transporte mais usado e permitiu que as pessoas pudessem sair de um continente para o outro. Esse fato deu início, então, à descoberta de
muitas terras, né? Os europeus puderam chegar à América aí nesse período. E ao longo dos séculos, os povos foram encontrando meios que facilitassem a sua locomoção, a navegação, e aí com a Revolução Industrial, não é, a primeira Revolução Industrial, começaram a surgir ferrovias em vários lugares do mundo, e essas ferrovias, elas foram responsáveis pela ligação de vários países, né, possibilitaram aí que lugares bem distantes, remotos, fossem ligados a grandes centros comerciais. E a gente vai falar aqui do período da primeira Revolução Industrial, que aconteceu no final do século XVIII para o início do século XIX, que nesse período, né, a grande invenção foi a máquina a vapor. As invenções, os inventos, eles estavam mais presentes nessa época lá na Inglaterra, não é? E a máquina a vapor, ela permitiu aí a invenção de locomotivas e barcos a vapor. Bom, o barco a vapor, que surgiu aí por volta de 1807, não é? Ele surgiu, como eu disse, graças ao invento da máquina a vapor, e esse primeiro barco bem sucedido, ele foi inaugurado pelo americano Robert Fulton, e dentro desse transporte aquático, a máquina a vapor fazia ali com que a queima do carvão ali movimentasse o barco. Hoje nós temos navios, né, com turbinas bem semelhantes às turbinas que são utilizadas nos aviões, e permite que os barcos, né, os navios, eles transportem muito mais cargas em menos tempo, não é? Esses navios hoje, eles navegam em uma velocidade média aí entre 45 e 100 km por hora. Isso vai depender da carga que ele transporta, vai depender também do lugar ali que ele está navegando. Mas isso graças ao emprego da tecnologia, né, que foi só avançando ao longo dos anos. Ainda sobre os transportes ferroviários, que surgiram em 1830, não é? A gente vê que um dos principais inventores foi o George Stephenson. Ele é o criador da locomotiva a vapor, e lá no século XIX, quando ela surgiu, era um meio de transporte ainda lento, né, devagar, viajava aí a 45 km por hora. Isso tornava as viagens na época muito suscetíveis a roubos, não é? Então havia uma necessidade ali de melhorar a velocidade desse meio de transporte, porque as cargas sofriam muito com os assaltos. Hoje, no século XXI, que nós estamos, nós temos aí trens que viajam a uma velocidade média de 200 km por hora, tem trens que atingem até 250 km por hora, né? Por quê? Porque a tecnologia empregada hoje é muito mais moderna. Vamos falar da segunda Revolução Industrial, que esse período, né, foi no século XIX, já conquistou ali muitos países, né, na Europa, na América, na Ásia, e houve um grande desenvolvimento no setor do transporte marítimo e terrestre, com a criação dos navios e da locomotiva. Lembra que eles surgiram, né, lá ainda quando a máquina a vapor foi inventada, e eles foram só melhorando, né, se aprimorando. E o setor de automóveis, né, se destacou nesse período. E aí eu trouxe um modelo, né, dos primeiros automóveis, né, que foram criados. Esse aqui lá na Alemanha, por Carl Benz, e foi em 1886. Ele foi se aprimorando, né, ao longo do século XX, não parou de ser aí renovado. A gente sabe que hoje nós temos automóveis, né, altamente tecnológicos, que contam com vários dispositivos de segurança, de tecnologia, não é? Tudo para o conforto e segurança dos seus usuários, mas a gente vê que no início, né, parecia bem frágil. Vamos falar da terceira Revolução Industrial, porque ela foi
assim super importante no setor da tecnologia, da informática. E o mundo todo participou dessa revolução, né? Graças também aos avanços tecnológicos nos meios de comunicação, agora as pessoas já se comunicavam, né, com países diferentes, e aí todos os países praticamente puderam participar da terceira revolução industrial, né, com seus inventos, com suas novidades. E os meios de transporte, nós destacamos aqui no século XX, não é? A invenção do avião, gente. O avião foi uma revolução no transporte aéreo, não é? Antes do avião, o homem já tentava se locomover ali pelo ar, utilizando balão, dirigível, né, o Zeppelin, mas foi o avião em 1906, né, que foi inventado pelo brasileiro, mineiro ali, Santos Dumont. Ele realizou seu primeiro voo lá na França, no céu de Paris, e foi o avião que trouxe, não é, essa autonomia para o homem se locomover pelo ar, não é? E a partir daí, muita tecnologia foi empregada, como eu falei, a terceira revolução industrial foi a revolução da tecnologia, da informática, e tudo ficou muito mais rápido depois da terceira revolução industrial. Ainda no século XX, a gente destaca também, né, que a ambição do homem o levou ao espaço, né, e a corrida espacial entre os Estados Unidos e a União Soviética, que hoje é a Rússia, possibilitou a rápida evolução dos transportes espaciais. E aí surgiram os foguetes, as naves, os ônibus espaciais, que puderam levar o homem até a Lua e que até hoje, né, transporta o homem aí para as estações de pesquisa que ficam ali no espaço. O homem vai, fica ali alguns meses, depois retorna para a Terra, né? Meninos, só para lembrar, né, atualmente os meios de transporte eles podem ser classificados aí como terrestres, aéreos e aquáticos. Os transportes terrestres nós temos os rodoviários e os ferroviários. Os transportes aéreos nós temos aí o avião, os helicópteros, e o transporte aquático nós temos aqueles que se locomovem no mar, transporte marítimo, e também os fluviais. Os meios de transporte, eles não estagnaram, eles continuam em constante mudança, né? E conforme o tempo passou, as necessidades do homem foi mudando, a forma de transportar evoluiu junto. E hoje nós podemos dizer que a distância ela foi vencida, né? Vencida pela velocidade, porque a velocidade permitiu ao homem chegar cada vez mais longe em menos tempo. E hoje nós temos aí, ó, os meios de transporte do século XXI, muito modernos, aviões que chegam aí a uma velocidade de 900 km por hora, não é? Os navios muito confortáveis, parece uma cidade, tem shopping, tem restaurantes, né? Tem todo o conforto que uma pessoa precisa para fazer uma viagem tranquila. Os trens, né, que dentro dos centros urbanos transportam as pessoas com segurança e maior quantidade, enquanto que um ônibus coletivo aí transporta 50 pessoas, 60 pessoas, um trem ele transporta muito mais, né? Então, é ganho aí de tempo e menos custo também. E sem falar dos carros, hoje nós temos carros, né, que dependendo ali dos dispositivos tecnológicos disponíveis, é possível que o proprietário até falhe ali com aquela máquina, né, tudo muito moderno. Meninos, chegamos ao final da nossa aula e só para relembrar, né, o que nós aprendemos hoje? Que a canoa, o bote, foi o primeiro meio de transporte usado pelos humanos, né, que a invenção da roda, ela foi muito importante, né, para que surgisse os transportes terrestres e que os meios de transporte, eles estão em constante evolução para atender às necessidades humanas. Meninos, obrigada por ficarem até o final da nossa aula. Por favor, acessem a plataforma,
Façam as atividades de vocês com carinho, com atenção. Essas atividades agora é que vão dar ali aos professores de vocês, não é? A oportunidade de ver a evolução, porque a gente não está junto mais na escola. Então, o instrumento que a gente vai utilizar para avaliar a aprendizagem de vocês são essas atividades, a interação que vocês têm aí pelos canais que foram disponibilizados. Um grande abraço a vocês, usem a máscara, usem o álcool em gel e até a nossa próxima aula.